Olá, tripulação. Essa é a forma com que a gente sempre acaba conversando quando a gente está a bordo de uma aeronave, com pessoas que a bordo dessa aeronave têm função. E a função do transporte aeromédico, a nossa função é transportar pacientes voando. Então, quem está voando compõe uma tripulação e essa tripulação participa dessa ação fantástica que é poder levar alguém, levar um paciente de um local para o outro local ou resgatá-lo em algum lugar e levar para um hospital. Ou seja, trabalhar nessa área é algo muito nobre. Bom, eu quero me apresentar, eu sou o professor Segala, sou fisioterapeuta, sou psicólogo e atualmente já sargento enfermeiro veterano da Força Aérea Brasileira. Veterano porque a gente, quando completa os 30 anos de efetivo serviço, a gente passa a poder descansar em casa, mas aí a gente acaba continuando a compartilhar as informações que a gente adquiriu ao longo da carreira com toda a aviação e com toda a área de saúde. Por isso que eu estou aqui hoje para conversar aqui nesse seminário com vocês sobre um tema muito interessante, um tema que realmente é diferente e esse tema leva a gente a entender a necessidade de uma especialização na enfermagem aeroespacial, ou seja, na área em que você vai poder atuar transportando pacientes voando. E o tema que a gente está propondo conversar é a fisiologia da altitude e a influência dessa fisiologia no paciente. E, na verdade, a gente está tão acostumado a falar em fisiologia do organismo, do nosso corpo, e a gente pensa, na verdade, não percebe o que influencia a altitude em relação ao nosso paciente. Não só a nosso paciente, mas a todos nós. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre, na verdade, o que leva a gente a ter essa, essa alteração fisiológica. E, na verdade, o princípio básico são algumas leis da física, algumas coisas que acontecem com o nosso organismo quando a gente sai do nível do mar e começa a ganhar altitude, né, começa a subir, e o nosso organismo começa a sofrer essas influências. Mas algumas situações do nosso próprio planeta, da composição dele, que vão fazer com que a gente tenha essas alterações. E o interessante é lembrar, e uma coisa que a gente acaba sempre lembrando, que quando a gente estava lá no nosso ensino médio, a gente aprendeu sobre a atmosfera. E é tão gostoso lembrar da atmosfera, como hoje ainda é impressionante a gente ver essa camada de gases que envolve o nosso planeta. E é nessa atmosfera que nós voamos. E entender a composição dessa atmosfera passa a ser algo muito importante para o nosso entendimento de como a gente vai reagir nesse ambiente. E essa atmosfera é uma camada de gases. E aí a gente lembra que essa estrutura, essa capa protetora do nosso planeta, inclusive os planetas têm atmosfera justamente para protegê-los, e o nosso planeta, graças a Deus, tem essa camada, impedindo que os meteoros e aí eles possam nos atingir. Essa camada ela tem uma composição de gases muito especial. E eu chego a dizer assim que é algo incrivelmente único até agora. A ciência não encontrou nenhum outro planeta ainda, nem no nosso sistema solar, fora dele, na nossa galáxia, que possa contemplar essa característica especial que faz com que nós, seres vivos, podemos estar a bordo desse planeta. E é interessante justamente a gente pensar nisso, porque são esses gases que vão acabar nos influenciando. E essa estrutura, essa camada de gases, ela está sobre nós. Inclusive, podemos dizer, e hoje a gente já pode comprovar, que essa camada de gases ela exerce um peso sobre nós. Eu volto um pouquinho no tempo e gosto sempre de lembrar de que o ser humano, né, a ciência, ela sempre acabou tentando entender várias coisas e desde muito tempo atrás, né, o homem tenta entender se o gás
exercia esse peso mesmo. E um cientista, em 1643, chamado Evangelista Torricelli, ele conseguiu comprovar para uma comunidade científica bastante cética, né, que a atmosfera, composta por gases, e aí lembrando que 78% dessa atmosfera tem nitrogênio, e 21% dessa atmosfera é oxigênio, e 1% de alguns outros gases. E ele conseguiu comprovar para essa comunidade científica que estava tentando entender se realmente o gás tinha um peso, ele conseguiu comprovar através de uma experiência incrível. E eu vou dizer que ela é incrível mesmo, porque na época ainda, né, não se sabia da gravidade do uso do mercúrio líquido, mas ele pegou o mercúrio líquido, colocou num reservatório, pegou um tubo de vidro, e esse tubo de vidro medindo 1 metro, ele encheu esse tubo de vidro de mercúrio, e aí uma ponta era aberta, e ele pôde encher. E aí ele, com o dedo, ele fechou essa ponta, então ele encheu, e ele colocou esse tubo de vidro dentro de um reservatório com mercúrio. E aí, que o mercúrio é um metal líquido, e é interessante que ele acabou fazendo uma comprovação. Por conta da densidade alta daquele metal líquido, o mercúrio desceu apenas 760 milímetros, ou seja, 76 centímetros daquele metro. E aí ele pôde mostrar para todo mundo que o que mantinha aquele nível de mercúrio que ele mostrou era a pressão que a atmosfera estava fazendo. Ele fez esse experimento lá no nível do mar. E ele estava lá no nível do mar, então ele pôde dizer, ó, a partir daqui, tudo que tem acima de nós é uma atmosfera que está pesando. E é muito interessante que, desde 1643, ele comprovou a existência da pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica começou a ser comprovada, dizendo assim, olha, existe e ela está sobre nós. E aí, fisicamente, ele conseguiu comprovar. Alguns anos depois, um outro cientista, chamado Blaise Pascal, resolveu pegar esse experimento do Torricelli e resolveu levar esse experimento para um morro. Ele começou a subir. E aí ele fez esse experimento levando este tubo de vidro com mercúrio e o reservatório, começou a subir uma montanha, lá na França. E aí lá, à medida que ele ia subindo, ele ia registrando o nível do mercúrio naquela coluna, naquele tubo de vidro cheio de mercúrio. E ele fez o registro. Ao término dessa experiência, ele volta, começa a olhar todos os dados e chega a uma conclusão incrível, de que quando ele ia subindo, o tamanho da coluna, aquele nível de 760 milímetros de mercúrio, começou a diminuir. E à medida que ele subia, essa coluna de mercúrio diminuía, e aí ele conseguiu comprovar, também cientificamente, de que a pressão atmosférica diminui à medida que ele ganhava altitude. E aí vem um conceito fantástico, já em 1648, a partir do momento que a gente entendeu que, realmente, a partir do momento que a gente começa a ganhar altitude, a pressão que a atmosfera faz sobre nós diminui. E é interessante que houve, então, uma consequência de entender que quanto mais a gente sobe, mais a pressão da atmosfera diminui. E o que é muito incrível, hoje a gente tem com muita tranquilidade a afirmação dizendo que 78% dessa atmosfera é nitrogênio. 21% dessa atmosfera é oxigênio. Então, a gente começa a pensar que realmente a gente tem 21% de oxigênio no nível do mar e tem 21% de oxigênio a 30, 40 mil pés, né? Vamos considerar 3, 4, 5 quilômetros para cima, e a gente começa a pensar que, caramba, então a pressão atmosférica ela diminui,
mas a composição da atmosfera não. Muitos cientistas, muita gente começou a perceber isso, começou a perceber que havia essa diferença entre a pressão atmosférica e a concentração de moléculas de oxigênio. E aí a gente vem, assim, desde a época das próprias pesquisas que aconteceram na nossa América aqui do Sul, com o padre Acosta, percebendo que algumas pessoas, quando subiam as montanhas do Peru, tinham dor de cabeça, assim como alguns alpinistas lá na Europa começaram a perceber que quanto mais eles subiam, mais ficava complicado realmente poder estar naquelas montanhas. E aí eles começaram a perceber que o nosso organismo sofria uma consequência direta. O grande pesquisador disso tudo, dessa área, né, de que a gente começou a ter essas mudanças efetivas, foi um fisiologista francês chamado Paul Bert. E o Paul Bert, ele começou a fazer experiências, e em 1878 ele publicou um livro chamado La Pression Barométrique, justamente dizendo que a gente tem o nosso organismo, e ele pesquisou metade de 1000 páginas do livro dele são experiências, dizendo efetivamente que o organismo sofre as alterações tanto quando ganha altitude, quanto quando ele diminui a altitude. Inclusive, ele pesquisou também algumas situações que aconteciam com os mergulhadores, justamente porque ele percebeu que quando mergulhava, a pressão atmosférica aumentava. Então, Paul Bert, uma das referências nossas, acaba mostrando que o nosso organismo tem essas consequências fruto da diferença de pressão. E aí a diferença de pressão vai influenciar nosso organismo, vai influenciar o nosso corpo, ele vai dizer para nós que efetivamente a gente tem algo que precisa ser adaptado, porque o nosso ambiente efetivamente não foi feito para que a gente nesse ambiente de voo, não foi feito para a gente estar lá. Por quê? Quando a gente ganha altitude, a gente acaba diminuindo, então, essa condição de estarmos funcionando bem. Já tivemos várias histórias, inclusive tem até uma história de um balão chamado Zenit, em que o pessoal estava em 1875, pouco antes do Paul Bert publicar o tratado dele, eles subiram a 26 mil pés e era uma altitude muito grande. E aí o que aconteceu? Eles, dos 3 que subiram, 2 morreram. E aí eles puderam perceber o quanto o nosso organismo fica no limite. Um sobreviveu para poder contar a história para a gente, né? O Tissandier, né? Quem faleceu foi o Spinelli e o Civel. Então, a gente tem muitas histórias, inclusive, eu posso até dizer que uma das nossas referências em relação à altitude é o próprio Monte Everest. E aí a gente tem, inclusive hoje nós estamos com em torno de, pelo último cálculo, né, somos 26 brasileiros, né, digo somos como brasileiro, que já chegaram no ponto de maior altitude do nosso planeta, que é o Everest, que tem 8.848 metros, mas em pés, né, como a gente usa muito essa expressão na aviação, ele tem 29 mil pés. Então, e desses brasileiros, muitos, né, quando chegam lá, né, inclusive a gente tem milhares de pessoas que acabam chegando todos os anos lá, mas eles acabam precisando usar um cilindro de oxigênio, um oxigênio suplementar. E muita gente até acaba me perguntando assim, por que eles acabam usando esse oxigênio? Se eu sempre acabo falando que tem 21% de oxigênio, tanto no nível do mar, quanto tem em Joinville, quanto tem em Curitiba, quanto tem no Everest. E aí as pessoas perguntam para mim, como assim, professor? Que você me diz que tem 21%, mas se os alpinistas precisam usar, para chegar no Everest, uma máscara acoplada a um cilindro de oxigênio, a primeira interpretação que as pessoas têm é que falta o oxigênio no Everest. E eu vou dizer para vocês que ele não falta. Até porque a gente sabe que lá, a 29 mil pés,
tem 21% de oxigênio. Mas como a gente já entende que existe a pressão atmosférica, e essa pressão atmosférica a 20 mil pés é muito menor, que a gente já sabe de acordo com a experiência do nosso Pascal, ou seja, nós vamos perceber que o que efetivamente vai afetar o nosso organismo, e aí vai levar a uma baixa da pressão parcial do oxigênio que nossos tecidos vão acabar sentindo, justamente é a menor concentração dessas moléculas. Enquanto no nível do mar, inclusive no nível do mar é tão agradável, gostoso a gente estar, porque a gente tem uma alta concentração de moléculas de oxigênio, e aí a nossa respiração, nossa ventilação é efetiva, a hematose totalmente rica, e o nosso organismo recebe, em todas as células, recebe uma concentração de oxigênio muito boa. E aí a gente tem uma saturação de oxigênio efetiva e nós funcionamos bem. Mas enquanto a gente está na altitude, isso vai fazer a diferença. Porque, na verdade, não faltará o oxigênio nem para quem está lá na Estação Espacial Internacional. Lá haverá 21%. O problema é que as moléculas estarão tão dispersas que vai ser difícil encontrá-las. Mas lá, o que a gente precisa, para uma pessoa estar a bordo, um astronauta estar a bordo da Estação Espacial Internacional, lá a 400 quilômetros de altitude, é justamente nesse ambiente ter uma concentração de oxigênio. E aí até é interessante a gente falar que como que os aviões conseguem estar voando acima da altitude do Everest. Então, o que aconteceu é que, como a gente percebeu, né, como a ciência percebeu, que havia um limite físico para o ser humano, e inclusive a altitude que a gente usa como limite são 10 mil pés, e aí transformando para metros seria 3.048 metros, essa é a altitude limite, percebeu-se que passando de 10 mil pés, passando de 3 mil metros, o organismo começa a sofrer mais consequências, começa a cair. Quanto maior for a altitude, mais ele vai começando a sentir a necessidade de aumentar a saturação. Hoje eu posso compartilhar com vocês que a saturação é muito conhecida, né, do fruto que a gente está vivendo do período da pandemia, da Covid, e as pessoas passaram a se acostumar com essa história da saturação. Então, quando a gente está voando, quando a gente está subindo a montanha, a gente vai começar a ter um efeito no organismo de uma menor saturação de oxigênio. E se diminui a saturação de oxigênio, quem é da área de saúde já entende as consequências disso, as consequências desse evento, as consequências disso que levam a gente a ter essa característica de estarmos suscetíveis a baixa saturação, e aí os efeitos vão acontecer no nosso organismo. Então, por isso que quando a gente vai pensar em transporte aeromédico, a gente começa a pensar de que transportar um paciente, né, a gente vai precisar considerar esse fator fisiológico que a altitude implica. Ou seja, a gente começa a perceber que o nosso paciente ele vai ficar muito mais suscetível a essa alteração da pressão atmosférica. Então, ele vai ficar muito mais vulnerável. Então, pense que a gente, quando vai pensar num transporte, a gente precisa olhar os parâmetros, tanto né, dos equipamentos, quanto do estado clínico do paciente, para fazer essa adaptação a esse ambiente. Então, eu posso até ir um pouquinho além e dizer que a gente vai ter um efeito da baixa concentração de oxigênio nos tecidos quando ocorre um transporte terrestre um hospital, né, de uma unidade de saúde que está no litoral para uma cidade que está acima, subindo a serra. Às vezes a gente usa um exemplo, no Paraná, existe uma cidade chamada Paranaguá, que é no nível do mar, e a cidade mais próxima, que tem um hospital de referência, que é a capital, que é Curitiba, fica a 3 mil pés de diferença.
900 metros de diferença. Então, quando uma ambulância sai de Paranaguá e vai levar um paciente para Curitiba, já vai ter uma diferença de concentração de oxigênio. Pode ser que os parâmetros que ocorram no transporte terrestre nem sejam percebidos, mas alguns pacientes podem até assim evoluir negativamente no seu quadro, justamente por causa dessa diferença de pressão. Então, veja que entender isso é um dos pilares para que a gente possa fazer um transporte, seja um resgate, buscando a vítima lá onde ocorreu o evento, ou fazendo a transferência entre hospitais, de um hospital de menor capacidade para um hospital de referência. Então, a gente começa a perceber que essa hipóxia que a altitude vai levar, ou seja, considerando que a hipóxia é a baixa concentração de oxigênio nos tecidos, é uma hipóxia relacionada à altitude. Na área de saúde, a gente sabe, né? A gente já entende que existem a hipóxia hipoxêmica, por conta de uma presença de uma outra substância, como o monóxido de carbono, que impede a hematose adequada, né? Ou uma hipóxia histotóxica. Mas, no caso, o nosso paciente aerotransportado, esse paciente que vai ganhar altitude para poder sair de um ponto de menor complexidade para um ponto de maior complexidade, ou seja, para melhorar o atendimento dele, ele vai sofrer o que a gente chama de hipóxia hipobárica, no sentido de baixa pressão. Então, a gente começa a ter que pensar de que nossos parâmetros e tudo que a gente vai usar, o ventilador de suporte, se for o caso, e todos os apoios, eles vão considerar que os nossos valores vão ser necessários serem repensados. Então, eu costumo dizer que muitas pessoas chamam ambulância terrestre e ambulância aérea, né? E aí, às vezes, consideram que a ambulância que voa, ela apenas chega mais rápido. E aí é muito mais do que isso. Então, alguns pacientes não são elegíveis para o transporte aéreo, né, usando o sentido aeromédico, justamente porque esses pacientes não podem sofrer mais do que já estão sofrendo com os efeitos da sua patologia. Então, haverá, em alguns momentos, que a disponibilidade da aeronave, seja um avião, seja um helicóptero, para fazer o transporte, mas a equipe que vai fazer a avaliação se vai levar ou não, ela pode dizer que não. Ela pode dizer que não é compatível com a atividade, com a atividade aérea aquele paciente. E é interessante, porque as pessoas ficam achando que é a mesma coisa e poderia chegar mais rápido para um hospital de referência. Porém, o mais rápido nem sempre é o mais seguro. Agora, quanto mais informações a gente tiver, quanto mais reconhecimento desse quadro, a gente vai poder proporcionar com que a pessoa seja atendida na referência mais rapidamente usando o meio aéreo. Usando o meio aéreo no sentido positivo, né? Então, por isso que quanto mais a informação você tiver sobre esses detalhes, isso vai fazer com que realmente você possa fazer um transporte efetivo, seguro, né, levando o paciente para uma melhor solução da sua patologia, do seu trauma, da sua consequência. Então, essa hipóxia hipobárica, ela vai, inclusive, vai aparecer em níveis, ela vai aparecendo à medida que a gente vai ganhando altitude. É interessante que, algumas vezes, o uso do transporte aeromédico, ele é feito por aeronaves de grande velocidade e que atingem grandes altitudes, né? O caso dos aviões a jato, aqueles aviões menores, né? Os jatinhos, como o pessoal costuma chamar. E olha só que interessante, esses aviões ganham altitudes acima de 30 mil pés. E aí você começa a pensar assim, puxa, se 30 mil pés o pessoal está lá usando máscara de oxigênio no Everest, como que nós vamos transportar essas pessoas?
E aí vem um negócio interessante, uma situação tecnológica, né? Uma solução tecnológica interessante, é de que o mesmo ar que está, né, no nível do mar, a 30 mil pés, é a mesma quantidade, mas não a mesma concentração. Mas esses aviões a jato, eles usam o ar como a própria ferramenta de tração, né? Os motores, né? Que tem as turbinas dentro. E aí entra o ar. E o que acontece? Esse ar que entra, uma parte dele é canalizada para dentro da cabine. E aí, como ele está canalizado dentro da cabine, ele vai ficar numa grande concentração. E aí, se colocar uma válvula que regula essa concentração, vai ser interessante que você vai conseguir manter uma boa concentração de oxigênio dentro da cabine, mesmo que o avião esteja voando a uma altitude em que a pressão externa, a pressão da atmosfera, seja pequena. E aí, o termo para esta cabine é uma cabine pressurizada. Então, alguns transportes de pacientes são feitos nessas aeronaves pressurizadas, inclusive muitos foram feitos no período da pandemia, né, de transporte dos pacientes COVID, justamente para sair, como aconteceu na Operação Manaus, em que trouxeram, né, a Força Aérea acabou trazendo aí mais de 200 pacientes para os grandes centros, onde tinha os recursos para poder dar o suporte aos pacientes. Então, é interessante que a própria cabine pressurizada, ela vai ser uma ferramenta para ajustar, para que a gente consiga fazer o transporte. Então, a altitude, vamos dizer, uma altitude artificial, ela vai ser compatível com a vida humana, abaixo dos 10 mil pés, como eu comentei, que é a altitude de segurança que a gente começa a considerar para a gente fazer um voo. Então, as cabines pressurizadas, elas, em média, ficam pressurizadas entre 7 e 8 mil pés. Ou seja, compatível com a vida humana e bem tranquilo, bem confortável. Se você já teve a oportunidade de voar no avião comercial, né, como passageiro, você já viveu essa experiência da cabine pressurizada. Mas é interessante que a gente começa a perceber as variações, as consequências e as alterações que vão acontecendo, né, em relação ao nosso transporte. E, veja, a gente concentra na parte do oxigênio, mas também existem outras alterações. E eu vou citar uma que é bem interessante, que eu acho que nem todo mundo está tão acostumado com essa situação. Mas olha só, existe uma lei da física, também uma identificação que aconteceu por alguns cientistas que observaram a natureza, né, os efeitos, e aí eles observaram o seguinte, que numa temperatura constante, o volume de uma massa gasosa, ele é inversamente proporcional à pressão que suporta. Esses cientistas, né, o Boyle e o Mariotti, cada um no seu lugar, os dois observaram a mesma coisa, inclusive a lei da física, a lei de Boyle e Mariotti é exatamente isso. A temperatura constante, o volume de uma massa gasosa é inversamente proporcional à pressão que suporta. Se a gente sabe que a pressão atmosférica diminui quando a gente ganha altitude, efetivamente a gente vai perceber que quando a gente sobe, a pressão diminui. E o inversamente proporcional, ou seja, o contrário, é aumentar. Então, todos os volumes, os espaços que contêm gás, eles vão aumentar de volume quando a gente ganha altitude. E é interessante que a gente vai começar a perceber exatamente isso, que quando a gente começa a ganhar altitude, onde tiver gás, vai expandir. E aí nós vamos começar a pensar que a gente tem seios da face que tem ar, que num processo inflamatório vão ter um volume maior de ar e podem aumentar o volume quando a gente sobe. A gente tem gases no estômago, no intestino, e que a gente pode ter o aumento desse volume justamente quando a gente ganha altitude.
Imagine você ter um paciente com pneumotórax. Será que dá para transportar voando? Essa é uma das perguntas que a gente começa a pensar, que você precisa ter o conhecimento para poder dizer, posso ou não transportar um paciente que está com um quadro de aumento de volume de ar, de gás, e se eu levá-lo para voar, a altitude vai aumentar, a pressão vai diminuir, e aí os gases vão aumentar. Então a gente começa a pensar que se a gente for fazer um transporte, até o nosso equipamento de apoio ao paciente, o frasco que vai transportar o soro, até as estruturas, os balonetes na cânula endotraqueal começam a sofrer as consequências disso. Ou seja, a gente começa a perceber que a gente precisa ter um conhecimento da fisiologia de altitude, e aí que vai entender que essa fisiologia de altitude vai alterar o estado do nosso paciente, vai alterar o volume que a gente vai estar administrando. Esses gases vão sofrer alteração. Então, se a gente for pensar, a gente conversou de leis da física aplicadas no nosso organismo. Por isso que o termo fisiologia da altitude se aplica, nesse caso, justamente para o nosso paciente. Imagine que nós também, né, nós tripulantes, nós da área de saúde, vamos pensar que a gente também sofre essas alterações, inclusive da parte da baixa concentração do oxigênio, levando à hipóxia, assim como essa alteração do nosso organismo em relação ao volume dos gases. Então, a gente começa a perceber que leis da física vão estar diretamente influenciando a nossa atividade. Então, é muito gostoso quando a gente começa a perceber que esse conhecimento que a gente teve lá na base, lá no nosso ensino médio, ele vai ser um conhecimento aplicável com uma segurança para o nosso transporte aeromédico. E eu falo transporte aeromédico pensando nesse sistema, né, que vai fazer com que médicos, enfermeiros, fisioterapeutas possam participar desse transporte, dando uma melhor qualidade à condição do paciente crítico que está lá necessitando desse transporte. E realmente, quando a gente vai usar o avião ou o helicóptero para fazer esse transporte, esse resgate, é para a gente levar de um lugar que não está bom para um lugar melhor, né? Para uma unidade básica para uma referência, de um local do evento para a referência. Então, a gente começa a perceber quanto é importante a gente ter essa noção. E aí, vou dizer que cada patologia, cada área, tanto na parte cardiológica, na parte pulmonar, na parte respiratória, e aí a gente começa a perceber que tem detalhes. E aí, justamente, é, a especialização na enfermagem aeroespacial que vai dar esses detalhes, que vai dizer justamente como transportar com segurança esse paciente. E aí, conhecendo essas alterações, a gente passa a dizer assim, puxa, então eu acho que eu sei o que realmente vai acontecer. Melhor, eu já tenho uma noção do que vai acontecer. Eu vou começar a perceber que a gente vai ter as alterações sobre um controle. Você vai observar a possibilidade de fazer o controle e até o cálculo do volume de oxigênio administrado vai entrar na relação da altitude do voo que você vai estabelecer. É interessante, você vai poder conversar também, quando você tem essa noção da fisiologia de altitude, de conversar com os pilotos e dizer, olha, comandante, por favor, pode diminuir um pouquinho a altitude para a gente poder aumentar a concentração de oxigênio e aí dar uma carga melhor de saturação de oxigênio no nosso paciente? E é interessante isso, né? Porque há uma relação direta e que normalmente as pessoas não têm tanta percepção, mas há uma relação direta no transporte em relação à altitude.
E essa altitude, aí como a gente já conversou no início, justamente tem relação com a diferença de pressão. Então, as pressões no nível do mar ou na maior altitude vão influenciar. Vão influenciar e a gente precisa conhecer essa influência, tratá-la, conduzir, e de uma forma que a gente possa dizer que realmente a gente tem a condição de fazer um transporte seguro, um transporte efetivo, e que o paciente aerotransportado possa chegar ao seu destino, né, para sua referência, para o seu melhor cuidado, né, com condição de receber esse apoio. Então, é importante a gente conhecer todas essas alterações e aí a gente poder entender os sintomas de tudo isso e poder reagir com conhecimento, né? Eu costumo dizer que o reconhecer a situação do voo em que o paciente pode, durante o voo, ele pode complicar, só vai reconhecer aquele que conhece. Até porque o conceito de reconhecer é rever. Então, por isso que quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente entender isso, a gente vai conseguir fazer com que o nosso reconhecimento desses sintomas, dessa hipóxia hipobárica, ou das alterações que possam advir no aparelho, né, digestivo, levando a uma aerogastria, levando a uma aerocolia. Então, a gente começa a perceber que a gente vai reconhecer essas coisas e vamos poder atuar sobre tudo isso. Então, eu gostaria de deixar essa informação para vocês, para que você possa pensar, e convido você a conhecer mais o curso, e aí aproveitar esse seminário para que mais informação, mais conhecimento, e a gente possa usar. E aí eu vou dizer que, para a nossa segurança do transporte do paciente pelo meio aéreo, o conhecimento, a ciência aplicada, ela é efetiva. Então, ciência aplicada, realmente. Transportar paciente é ciência aplicada. É ciência que a gente convive, que a gente trata no dia a dia. E aí, convido você a conhecer mais sobre isso. Agradeço muito o tempo que você está aqui comigo para essa conversa sobre a fisiologia de altitude e espero que você possa ter essa oportunidade de também observar do alto e voando e perceber que você pode fazer a tua atividade na área de saúde também voando e é muito gratificante poder usar o meio aéreo como um recurso para que alguém possa ter maiores condições. Muito obrigado.